CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Você já está movimentando aqui a participação dos nossos ouvintes sobre o tema do dia, o que acontece com as nossas redes, né? Quando a gente morre. Vou dar um spoiler aqui com a Patrícia. Vamos lá, bom dia, Gilberto. Bom dia. Olha, a Débora aqui com a gente dizendo, eu acho que depois que morre não acontece nada com as contas não, só dá um susto na gente, porque quando eu recebo eu já bloqueio logo com medo de quem é que está mandando a mensagem. O Márcio dizendo, olha, o que eu sei é que depois que uma pessoa morre, os familiares podem mandar e-mail pedindo os dados de acesso para a conta do falecido. A Valda dizendo, olha, eu não tenho a menor ideia do que acontece com os dados na internet depois que a gente morre, mas eu vou ficar sabendo hoje com vocês aqui na CBN Vitória Fofa. É, por tua conta agora, Gilberto. A maioria dizendo que não sabe, Gilberto. Muito bem, muito bem. Então, vamos dar algumas dicas de o que acontece, né, com os dados quando alguém falece, né, e o que a gente pode, os familiares podem fazer, né, para essa situação. Então, perfis de redes sociais e outros dados de internet podem permanecer disponíveis mesmo após a morte de uma pessoa, né? E aí tem sempre aquela dúvida do que fazer, né, com essas informações, né, nesse caso. O desafio ainda não existe, que ainda não existe uma lei específica no Brasil sobre a herança digital, mas os portais, né, algumas redes sociais já fazem algum tratamento dessa situação. Vamos entender aqui no caso do Instagram, né? O Instagram, a plataforma permite que familiares ou pessoas próximas solicitem informação do perfil ou transformação do perfil em memória, né? A conta continua visível, mas passa a exibir indicação de que a pessoa faleceu, né? E deixa de aparecer recomendações ou lembretes da rede para isso, né? É necessário preencher um formulário para isso. O site é help.instagram.com. Entra lá, tem uma pergunta, tem exatamente o formulário que você tem que fazer, tem que enviar a certidão de óbito para eles, para transformar o perfil em memória, nesse caso. A familiar também pode pedir para excluir o perfil, mas aí eles têm uma quantidade de regras um pouco mais rígidas e apenas familiares próximos, confirmados, podem fazer o pedido de remoção da conta, né, nesse caso. Provavelmente vão pedir aí documentos como certidão de nascimento, certidão de óbito, comprovante de parentesco, né? E o site é o mesmo, help.instagram.com, né, para isso. O Facebook tem um processo semelhante ao do Instagram. Possível solicitar a Meta, que é a empresa dona do Facebook, e do Instagram também, para que o perfil seja transformado em memória ou removido da rede. Nos dois casos, a plataforma exige a apresentação de comprovante de óbito e envio através de um formulário, que o site é www.facebook.com/help. Aí você procura lá nas perguntas, exatamente tem uma das perguntas lá, umas respostas que fala exatamente como fazer o preenchimento desse formulário, nesse caso. O X, né, no antigo Twitter, também é possível solicitar a exclusão da conta de uma pessoa que faleceu. O pedido deve ser feito por meio de um formulário, no qual é necessário informar o nome completo, e-mail, né, e grau de parentesco. O site para isso é o help.x.com/pt/, né? Então, esse no caso da situação. Depois que envio as informações, a plataforma envia um e-mail com orientações para a etapa seguinte. Então, os sites continuam fazendo essa situação, né, toda direitinho. E tem o Google, que aí inclui contas no Gmail, YouTube, Google Fotos, Google Drive, né? Ele tem uma página chamada de Seu Legado Digital, que permite indicar pessoas para cuidar de seus dados em caso de falecimento. Então, aqui, no caso do Google, é um pouco diferente. A pessoa, antes do falecimento, pode entrar nessa página do Seu Legado Digital, e aí pode incluir até 10 pessoas que vão ter autorização de cuidar dos seus dados, né? Baixar os dados da conta, determinar se ela é excluída ou não. Então, o usuário pode previamente definir quais são essas pessoas que terão acesso caso tenha algum tipo de sofreu algum falecimento, né? Então ele pode definir quem são as pessoas que têm autorização disso, né? No caso do Google, o site é myaccount.google.com/inactive, né? myaccount.com/inactive, né? Para isso, né? O WhatsApp, que também pertence à Meta,
por não ser uma rede social, não possui formulário específico para comunicar o falecimento de um usuário, né? Ainda assim, a empresa afirma que as contas de um aplicativo de mensagem são apagadas após 120 dias sem inatividade, ou seja, sem uso. Então, se aquela conta ficou 120 dias sem nenhum tipo de acesso, né? Ou seja, tanto pelo celular como pelo computador, então ela vai ser apagada automaticamente nesse caso, né? E aí tem essa questão. E aí eu tenho um outro site interessante, que aí tem uma outra sugestão que vale para todos os outros perfis que a gente comentou aqui agora, que é o site chamado ifidie.com. É um site gratuito, e aí você faz um cadastro pessoal e cadastra os guardiões, né, das suas informações, né? E aí você consegue fazer um cadastro, né, e colocar as senhas, né, dos seus perfis e tudo mais. E esses guardiões, né, vão ter a possibilidade de ter acesso a esse dado caso você venha a falecer. Então é um outro tipo de abordagem que já vale para todos os outros perfis de uma única vez. Chama-se ifidie.com. Poxa, tem inúmeras opções então, né? Exatamente, porque você veja que as redes sociais, né, em geral, a maioria delas, exceto o Facebook, exceto o WhatsApp, já tem uma preparação, né, ou seja, um procedimento, melhor dizendo, né, para que caso tenha algum tipo de falecimento do proprietário do perfil, como é que a gente deve fazer esse trabalho, né? Entendido. Vamos lá, tenho mais participações. Vamos lá. Vamos lá. Quem está com a gente agora é o Ernesto Charpinel, dizendo, olha, depois da morte, os dados na internet, redes sociais, e-mails, nuvem, geralmente permanecem ativos, tornando-se parte de uma herança digital. A menos que os familiares peçam a remoção com a certidão de óbito, as plataformas permitem fazer um memorial desses perfis, Facebook ou Instagram, transferir o gerenciamento ou excluir as contas inativas depois de períodos definidos. Esse foi em cima, não foi, Gilberto? Exatamente. Aí a gente abordou aqui vários procedimentos que podem ser feitos exatamente para isso, para transformar o perfil em memória ou então solicitar a remoção, né, desse perfil das redes sociais. O Antônio Carlos também da mesma linha, dizendo, olha, vira herança digital, enviando a certidão de óbito da pessoa. O Ramon brincando aqui, dizendo, olha, eu não sei, eu só sei que quem morre agora deixa dívida, mas eu queria saber o que acontece com isso. E o seu José Campos, dizendo, olha, eu tenho 67 anos e não sei até hoje o que acontece. Eu só sei que às vezes o CPF eles não dão baixa. Curioso isso, ele falando. Como assim? Curioso. Eu já soube também, Fernanda, que às vezes demora, quando você entra com a certidão de óbito, essa comunicação dos cartórios para bancos e órgãos públicos de uma forma geral para dar baixa no nome dessa pessoa. Eu já soube que às vezes essa comunicação é um pouco mais lenta, mas acontece, viu, José Campos? É interessante aí. Eu acho que agora ela é praticamente automática, pelo menos eu acho que com os órgãos federais, não? Isso, acho que sim, depois da entrada com a certidão de óbito, emissão da certidão de óbito, já é comunicado aos vários órgãos do governo para fazer essa baixa. Uhum. Entendido. Fale. Tem mais aqui o Bruno dizendo, olha, eu confesso que é algo bem estranho, viu? Uma amiga minha morreu bem nova, vítima de câncer, e a página dela no LinkedIn continua ativa. Às vezes eu até entro para matar um pouco da saudade dela. Olha... Aí falta, mas no é porque caso, eu acho que ninguém deu continuidade, né, Gilberto? Que é a nossa proposta do dia, saber como fazer, né? Ninguém entrou em contato lá com a parte do LinkedIn para informar que a pessoa faleceu, né? E aí tem a opção de transformar em memória ou então remover, né, o perfil da rede social. É isso. Bom, eu acho que eu já fiz isso, já deixei lá um arroba de alguém que vai dar continuidade ou fechar a página, né? Exatamente. Aí o seu responsável, né, que você, como patrono da sua conta lá, vai decidir o que vai fazer com o seu perfil. É isso. Eu confesso que eu não me toquei disso ainda, gente. Não fiz nada ainda não. Eu vou até conferir se em todos, porque eu não sei se você fazendo em um, você está em todos, tá? Não, acho que não. Cada perfil, pelo que eu pesquisei aqui, cada rede social tem seu processo e seu formulário específico para fazer isso, né, para você indicar essa situação. No caso do ifidie, né, aí vale para todos eles, que aí você vai cadastrar as pessoas responsáveis por isso,
e vai deixar lá ele disponível com as senhas, né? Para ele, aí sim a pessoa tem acesso ao seu perfil, né? Uhum. É isso. Hoje é dia de golpe, não é? Vamos lá, hoje é dia de golpe, quarta-feira, o golpe tá aí. O golpe tá aí. Muito bem, Fernanda. Vamos falar de um golpe que começou a aparecer aqui agora, chamado golpe com falsos captchas. Captcha é aquela pergunta que é feita normalmente quando você entra em algum site, perguntando assim: eu não sou um robô, você tem que marcar lá uma caixinha, ou então ele tem uma sequência de caracteres e todos mais ou menos tortos, lá que você tem que interpretar e digitar exatamente os caracteres que tem, ou então parece aquele bloco cheio de fotos, ele pergunta assim: marca as fotos que são um carro, ou que são uma ponte, né, para isso. Então, isso é o CAPTCHA. Isso ajuda o dono do site colocou isso para identificar e impedir que robôs acessem a página, apenas pessoas humanos, né, acessem a página para isso. O que acontece é que os golpistas estão utilizando essa função para poder aplicar seus golpes. Basicamente, como é que funcionam os ataques de CAPTCHA? É um CAPTCHA que inicia como um CAPTCHA convencional, um CAPTCHA normal, como esse que eu comentei, só que depois que você digita, né, ou coloca aquela informação das fotos, né, ou digita lá os caracteres em si, aparece uma outra tela perguntando que você deve fazer um Ctrl+C, Ctrl+V num comando, numa linha, né? Então fala que você tem que executar, né, um comando no terminal. Exatamente esse comando é o comando que vai fazer o download e instalar o vírus no seu computador ou no seu celular. Então, o CAPTCHA ele tem aquela função de bloqueio, né, para identificar se é um robô ou não, e não tem nada mais do que isso. Qualquer outra situação que ele peça para você fazer, né, de digitar alguma coisa, de que você vai lá copiar e colar algum tipo de comando, desconfie, porque isso provavelmente é um golpe, né? Ou seja, o CAPTCHA ele tem lá a função lá do eu não sou um robô. Você clica na caixinha lá, você tem lá os caracteres que aparecem, né, embaralhados, e você tem que digitar a sequência de caracteres, ou tem aquela opção de que você coloca lá as várias fotos e ele pede para você identificar algum tipo de foto naquele grupo também dessa situação. Tem até um outro CAPTCHA também que eu já vi, que aparece uma foto e como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Você tem que mover essa peça de quebra-cabeça até o local correto dentro da foto para identificar que você não é um robô, que você é uma pessoa mesmo. Uhum. Esse é o CAPTCHA normal. O importante é que você observe que não tem nada mais do que isso, que aí pode ser um golpe. E que golpe, né? Exatamente. Nossa, toda semana tem um novo. E Toda os velhos semana tem. voltam repaginados também, né? Também, óbvio. A criatividade dos golpistas é grande, viu? É bem grande. Por isso que a gente tem que ficar atento o tempo todo. É isso, Gilberto. Vamos finalizando, Patrícia? Vamos aqui, ó, o Júnior com a gente dizendo que essa comunicação com os órgãos federais é automático, sim. Ele dá o exemplo de que o avô dele faleceu no dia 29, no dia 3 a tia dele já não estava mais recebendo o benefício dele. Essa conexão eu sei que é em tempo real, assim, questão de 24 horas, no máximo 48, em que o cartório é obrigado a informar a todos os órgãos sobre o falecimento da pessoa. Bancos também? Eu sei que é a INSS, que você tem que informar, né, que a pessoa tem recebe algum tipo de benefício, CPF, título de eleitor, tem que sair informando. É isso aí. Mas é uma boa pauta para a gente perguntar ao pessoal dos cartórios, tá? Isso, exatamente. Como é que funciona? Isso. Gilberta, então vamos fechando por aqui, já te esperando para a próxima sexta. Muito bem. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações, né? Um excelente resto de semana para todos e até sexta-feira com mais tecnologia. Até sexta-feira.